Salve, meu povo, aqui é o Marco Aurélio Ferreira, também conhecido como Casão. Sou o atual presidente da IFMCA Brasil OMC e hoje a gente vai estar começando nossa primeira semana de imersão à pesquisa científica na OMC. Esse projeto faz parte da NUPEC, nosso centro científico, né, o Núcleo de Pesquisas Científicas, e surgiu com o intuito de capacitar, pelo menos na parte mais geral assim da pesquisa científica, para tornar mais fácil a produção dos nossos trabalhos. Ela começa hoje e vai até sexta-feira, e o Gabriel Barbosa, meu amigo, que é o diretor da NUPEC, vai estar me ajudando também ao longo dessas palestrinhas. Mas vamos logo ao assunto, sem mais enrolação. E eu vou começar a estar falando um pouquinho para vocês sobre o beabá do mundo científico. Eu vou estar falando alguns conceitos, algumas siglas e tudo o que você precisa saber a respeito desse mundo que é totalmente à parte. Então vamos lá. Aqui é a estrutura de um trabalho científico que a gente precisa ter em mente antes de começar a fazer qualquer coisa, né? Então, antes de você começar, você precisa definir esses 9 pontos da sua pesquisa científica. O primeiro é o que fazer, né? Quais vão ser os temas que você vai abordar? Qual vai ser o problema central que você está levantando para direcionar a sua pesquisa, né? Depois você se pergunta por que fazer? Qual é a justificativa da escolha desse tema, desse problema que você pensou? Por que você quer fazer esse trabalho? Depois você vai pensar para quem você vai fazer esse trabalho. Qual vai ser o seu objetivo com ele? Depois, onde fazer, né? Qual vai ser o local, o campo da pesquisa? Como fazer esse trabalho, que é referente à metodologia? Com o que fazer? Porque nós precisamos de recursos para fazer um trabalho científico, né? E aí você pode pensar desde dinheiro até equipes de pessoas para te auxiliar na escrita, né? Então precisa pensar de forma global assim nesse ponto. Quando que você vai fazer? Porque os trabalhos científicos, na sua grande parte, não é uma coisa rápida, assim por se dizer, né? Dependendo do quão complexo você quer que ele seja. Então você precisa programar direitinho o seu tempo, quantas horas você vai se dedicar para estar escrevendo, para estar produzindo essa pesquisa, né? Depois, com quanto você irá fazer essa pesquisa, o orçamento, e como você vai pagar, né? Quanto dinheiro você vai ter que investir nesse trabalho, referente à verba. Aqui estão as etapas do método de pesquisa. De forma bem resumida, a gente vai estar falando mais para frente de forma mais prática, né? Mas são basicamente 12 pontos. Primeiro você escolhe o tema, depois faz uma revisão de literatura, e essa revisão, não estou falando somente do trabalho revisão de literatura, mas de todos os outros envolvendo pesquisas de campo, epidemiológicas, clínicas, porque você precisa saber sobre o tema antes de começar a explorá-lo, né? Depois a justificativa, formulação do problema, determinação de objetivos, a metodologia, a coleta de dados, a tabulação de dados, que é como você vai escrever esses dados, né? Como você vai organizar. Depois a análise e discussão desses resultados, a conclusão da análise desses resultados, que aí entra mais dessa parte de interpretação, a redação e apresentação do trabalho científico propriamente dito, e, por fim, a divulgação dele em congressos, anais de revistas, periódicos e por aí vai. Então, vamos lá. Essa daqui é a estrutura assim, mais básica, mais primordial que todo mundo precisa saber a respeito dos trabalhos científicos, independente de qual for o seu tipo. Então, nós sempre vamos começar com a introdução, seguido dos objetivos, que é geral e específicos, depois a justificativa, metodologia, resultados e ou discussão, que aí acaba se ramificando, né? Depois a conclusão e, por fim, referências e cronograma que entra no finalzinho, né? Então, uma parte bastante importante que a galera costuma ficar confusa na hora de fazer
é quando os professores, os orientadores falam para você começar com um projeto de pesquisa. O que é o projeto de pesquisa, né? É basicamente essas estruturas que estão selecionadas aí para vocês, que vão compor o principal momento inicial da sua pesquisa. Então, quando a gente fala para você escrever um projeto de pesquisa, você vai escrever a introdução, os objetivos, a justificativa e a metodologia da sua pesquisa. Vai ser como se fosse um livro de receitas com todos os ingredientes, tudo a respeito da sua pesquisa, para depois você começar de fato a produzir o seu material, que vai ser a discussão e a conclusão. Então, agora falando de cada parte especificamente, nós começamos com a introdução, e aqui estão algumas dicas boas para vocês saberem como escrever essa parte inicial, né, essa parte introdutória do trabalho científico. Então, nunca dar copy-paste, porque o plágio é muito sério e te queima dentro do mundo científico. Então, nessa parte, você vai pegar os artigos, suas referências, e vai colocar uma paráfrase deles nesse momento. Mas você nunca, mas nunca pode copiar e colar uma frase, uma oração lá do artigo aqui no seu trabalho. Isso não existe, tá? Então você vai começar falando sobre uma abordagem geral da sua pesquisa, né? Apresentando para o seu leitor o que tem já produzido no momento, na literatura científica, tudo o que existe a respeito. Então você pode colocar conceitos, pode colocar um pouco de dado, algum fato, daí você que escolhe. E o legal para você tornar bastante coeso e coerente seu texto é você pensar cada parágrafo como um mini texto. Então, por exemplo, no primeiro parágrafo, você precisa ter um início, um meio e um final da sua ideia, seguindo um raciocínio lógico, para que as coisas façam sentido. E pensando sempre de forma global do seu trabalho. O que você está escrevendo aqui na introdução precisa fazer sentido entre os parágrafos, então, primeiro precisa conversar de certa forma com o segundo, e também precisa dialogar com as outras estruturas do trabalho, com o objetivo, com a metodologia, com a justificativa e futuramente com a discussão. Tudo precisa estar muito bem alinhado, muito bem entrelaçado para deixar o seu trabalho com qualidade. Seguindo então para os objetivos, geralmente nós colocamos um objetivo geral, elucidando o principal foco da sua pesquisa, a principal motivação do que te levou a começar esse trabalho, né? E dois ou mais específicos, contemplando possíveis ramificações desse objetivo geral, da sua área principal. O legal aqui, galera, é que você precisa ser realista. Não vai ser através de um trabalho científico a primeiro instante que você vai mudar o mundo. Então, você precisa colocar objetivos palpáveis. Não tipo, espero mudar o mundo com esse trabalho ou melhorar a saúde de toda a população brasileira. Porque isso foge do nosso alcance, né? Do nosso escopo nesse momento, pelo menos. Então, nas pesquisas de universidade, de ligas, dentro da própria IF, nós vamos colocar elucidar tal coisa, compreender a relação entre tal coisa e outra coisa, perceber como é o pensamento da população acerca de um determinado assunto. Então, são coisas mais fáceis da gente trabalhar em cima. Está dentro do nosso contexto, né? Dentro da nossa realidade. E se você colocar 7 objetivos específicos, lá no final, na discussão, na conclusão, você vai precisar falar se conseguiu ou não cumprir estes 7 objetivos específicos. Então, aqui, tome muito cuidado. Coloca, não poucos, mas tenha isso em mente. Se você colocar bastantes objetivos específicos, você vai precisar falar de cada um deles lá no final para o seu trabalho ficar bonito, para ficar legal.
Então, bastante cuidado nesse ponto, tá bom? Na justificativa, nós vamos colocar as vantagens, os benefícios que essa pesquisa irá proporcionar tanto à sociedade, à ciência, a você, né? Mostrando a importância pessoal, cultural, e essa justificativa precisa ser convincente, tá? Porque é ela que vai te dar o respaldo do mundo científico, ver se sua pesquisa é legal ou não, para ver se o seu possível orientador vai te aceitar como mentorado, né? Então você precisa colocar de uma maneira legal, bem escrita, clara e precisa, tá? Mas geralmente nós colocamos de forma bastante geral. É, geralmente eu coloco como na justificativa pessoal que os pesquisadores já possuem um interesse grande na área, por isso querem aprofundar seus estudos, seu conhecimento em determinado tema. E aí você vai seguindo mais para essa linha de valorização ao conhecimento, né? Aqui está a metodologia, a que é, nossa, fugiu a palavra, que é a cerejinha do bolo, assim, que vai ser o esqueleto do seu trabalho científico, tá? E aqui estão algumas perguntas que você precisa fazer a si mesmo para te dar um melhor direcionamento de como escrever a metodologia. Então, qual vai ser o tipo da sua pesquisa, né? Se você vai montar no formato de uma revisão de literatura sistemática ou integrativa ou narrativa, se ele vai ser um relato de caso, se vai ser um relato de experiência, se vai ser uma pesquisa de campo, se vai ser uma pesquisa clínica ou epidemiológica, e aí você pode colocar transversal, coorte, caso controle, né? Esses tipos de pesquisa que a gente aprende atenção básica entram nesse momento aqui na pesquisa científica. Então é bastante importante você saber qual tipo de pesquisa que você vai estar querendo montar, né? E é aqui que você vai colocar. Aí qual vai ser o universo da pesquisa que se relaciona com o tipo, se vai ser utilizada a amostragem na parte de pesquisas clínicas. Para quem não sabe, a amostragem é utilizar um grupo de pessoas, né, um N, como o pessoal chama. Quais os instrumentos de coleta de dados, se você vai usar questionário, se você vai usar artigos em um banco de dados, como foram construindo os instrumentos dessa pesquisa. Daí, por exemplo, se você vai usar um questionário, você vai estar usando um já pronto ou você vai pegar um pronto e vai modificar algumas partes, algumas estruturas para o seu trabalho. Você precisa deixar isso bem claro e bem escrito nessa parte. Qual vai ser a forma que será usada para a tabulação de dados? E aqui diz mais a respeito das revisões de literatura, né? Se você vai usar o modo de fichamento de artigos, que é pegar um artigo, ler de cabo a rabo, escrever, colocar os principais pontos importantes e por aí vai. Como interpretar e analisar os dados, explicitar a metodologia de pesquisa de campo ou de laboratório é bastante importante, né? Como eu já tinha dito lá em cima, você precisa escrever minuciosamente, e quando a gente fala disso, é tipo tudo mesmo. Então, se você pega uma pesquisa de laboratório, digamos, que você vai estudar, sei lá, bactérias crescendo em um antibiograma. Então, você vai precisar escrever aqui na metodologia. Estou pegando tal placa de Peyer, tô deixando durante 5 horas no congelador a uma temperatura de X graus Celsius, né? E aí vai. Você precisa deixar graus, né? Graus. Nossa, que feio. Mas é leve. E aí vai. Vocês precisam deixar bastante detalhada essa parte, tá bom? E sempre indicar como você pretende acessar essas fontes de consulta, fechá-las, lê-las e resumi-las e como você vai construir seu texto para que essa pesquisa seja reprodutível por outras pessoas também. Essa que é a grande sacada da metodologia. Se você escrever de uma forma que outra pessoa não consegue ou que tenha dúvida em determinada parte, sua pesquisa não está boa. E aí você vai precisar reescrever e deixar mais elaborada essa parte, tá?
Então, aqui do lado direito, eu deixei uma figura que mostra as etapas para o desenvolvimento da metodologia, começando pela definição das técnicas para aquisição dos dados, coleta de dados, tabulação dos resultados e análise dos resultados, tá? Isso é basicamente um resumo de todas essas perguntas aqui do lado esquerdo. Seguindo, então, após todas essas partes, você segue para os resultados e para a discussão do seu trabalho científico, que é a alma da pesquisa em si, né? Aqui você vai colocar suas interpretações de todas as referências, de todos os dados que você levantou, das suas experiências, do relato de caso, das pesquisas clínicas e epidemiológicas, tudo. Aqui vai ser a alma do nosso trabalho, que você conseguiu encontrar todos os dados, todas as informações e como elas se relacionam, como elas se interseccionam e o que isso fez diferente para você, quais foram suas interpretações a respeito disso. Depois, por fim, vem a conclusão, que é uma síntese de todos os resultados objetivos. É bastante curtinha, você não precisa enrolar muito nessa parte. Geralmente fica no máximo 2 páginas, e olhe lá, tá bom? E aí você coloca que você precisa mostrar suas conquistas alcançadas com o estudo, as que você não conseguiu, mostra as limitações e as reconsiderações que você teve ao longo da pesquisa inteira, os problemas enfrentados, aponta a relação entre fatores verificados e a teoria. Isso se aplica bastante no relato de caso, né? Que você vai pegar um exemplo da realidade que você presenciou, um caso mesmo, e comparar com a literatura já existente de outros casos e com a fisiologia e saber quais foram as relações que você encontrou que são congruentes, que são distorcidas, né? E mostrar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico, empresarial ou desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então aqui está um resumão de todas essas estruturas, mostrando que cada coisa se relaciona, né? Na introdução você coloca o problema e a hipótese, nos objetivos vai ter o geral e o específicos, como eu disse, depois a justificativa, revisão da literatura para você saber do que se trata, né? Metodologias, qualitativa ou quantitativa. Qualitativa é quando você prioriza a qualidade de um estudo, quantitativa a quantidade, né, de dados, de valores mais numéricos, resultados, discussão, conclusão e referências. Basicamente era isso da estrutura, e agora a gente parte para os tipos de trabalho mais presentes na universidade, que a gente costuma estar em mais contato. O primeiro é a revisão de literatura, sistemático-integrativa, como eu tinha dito antes, relatos de caso, relatos de experiência, pesquisa de campo e outras inúmeras, mas inúmeras tipos de pesquisa. Cada uma vai estar sendo abordada mais para frente nessa semana com vocês. Aqui está servindo só para vocês terem contato com os tipos mais presentes mesmo, tá? E um ponto importante de mostrar aqui é que em pesquisas que envolvam seres humanos, tipo pesquisa epidemiológica, de questionário, pesquisa de campo, relato de caso, precisa ter o parecer do CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. E aí vão entrar fatores de exclusão, fatores de inclusão, fatores de risco para os seus participantes, né? Porque sempre vai ter algum risco, seja psicológico, seja monetário, seja de exposição. Então, existe essa barreira que vocês precisam passar antes de começar a sua pesquisa que envolva seres humanos. As revisões de literatura, e, portanto, como não envolve diretamente outras pessoas, não precisa passar pelo CEP. Agora, entrando um pouco mais na parte de conceitos do mundo dos artigos de referência, eu deixei listado aqui para vocês o que é cada coisa, né? Porque vocês vão perceber que em muitas palestras, conversando com um orientador, com um tutor, com professores mais antigos
e de longa data no mundo da ciência, eles utilizam esses vocabulários específicos para falar sobre determinada coisa. Então, os periódicos são as revistas, os portais, onde vão estar os artigos científicos que nós vamos estar produzindo. Então, os principais é a Cielo, a PubMed, o Lilacs e o Google Acadêmico, dentro dos periódicos que você vai encontrar os seus artigos científicos, os artigos originais e os trabalhos no geral. Antigamente, esses periódicos eram impressos e aí a gente falava em revistas, né? Mas agora as revistas ficam dentro dos periódicos. Então, quando você for publicar um artigo científico, você vai procurar uma revista, como, por exemplo, a revista Ciência e Saúde Coletiva, que fica dentro de um periódico, no caso dessa, a Cielo, tá bom? O pré-print são artigos que estão passando por revisão nos periódicos, que a gente vai estar falando mais para frente como que funciona essa revisão, essa qualificação por parte deles, e ainda não foram publicados oficialmente, é como se fosse um trailer do artigo. Então ele recebe esse nome de pré-print. Geralmente vem entre colchetes lá nos periódicos. E paper é como os gringos lá de fora chamam os artigos científicos, né? Um jeito chique. Daí, nós temos as revistas indexadas e não indexadas, que se referem ao processo de qualidade dos artigos. Então, o que é a indexação, né, Casão? A indexação é um processo que alguns periódicos, algumas revistas também, se submetem neste processo, que é descrito a respeito do conteúdo da revista, assim como é avaliado alguns pontos de editoração e recebimento dos artigos originais. Além do conteúdo, também é avaliada a qualidade do corpo editorial da revista e dos seus revisores. Então, se a revista utiliza determinada regra de aceite dos artigos, de preferência uma revisão que é feita por pares, o peer review, eles garantem ainda mais um valor de confiabilidade ao conteúdo do artigo em si, já que costumam passar por mais de um revisor de uma mesma área. Essa revisão por pares são duas pessoas bem qualificadas que vão estar revisando o seu artigo e que não se conhece, que a gente fala que é a correção duplo cego, para evitar parcialidades, determinadas nuances e para a gente alcançar um valor de rigor científico mais alto em relação ao artigo. Conhecido isso, nós precisamos saber também desses códigos, o DOI, o ISSN e o ISBN. O ISBN, o International Standard Book Number, é um código que geralmente pertence ao mundo dos livros. Esses códigos mostram que os trabalhos científicos pertencem e estão publicados em algum periódico, em algum livro, em alguma revista, em algum banco de dados e dá mais credibilidade a eles. Então, um artigo que não possui um código DOI não é tão bom assim de você estar utilizando, tá? Porque não passou pela qualificação, não passou pela revisão dos pares que a gente disse anteriormente. Então é bacana você ter um artigo, um livro ou um periódico, algum documento com um desses três códigos. Quando a gente fala de artigo científico, geralmente nós costumamos ir atrás dos que possuem o código DOI, que é o Digital Object Identifier, ou identificador de objeto digital, que é o que as revistas mais utilizam. Por fim, aqui tem os descritores, que é o acrônimo de DEX, Descritores em Ciências da Saúde, que é o vocabulário controlado que usa descritores para a indexação desses artigos científicos e de outros documentos da área biomédica, médica e da saúde no geral, tá? São a partir desses descritores que você vai colocar as palavras-chave
e os principais temas que seu artigo aborda, tá bom? Eles servem também para procurar referências dentro da literatura. Aqui, o que é um artigo de qualidade? É aquele que foi citado em outros artigos muitas vezes. Dessa parte, nós vamos estar falando mais especificamente na quarta aula de como encontrar os artigos de qualidade. Tá bom? Não percam. E aqui, as siglas, referências e citações. Sempre utilizar o esquema da ABNT, que é o mais utilizado no ramo acadêmico, salvo exceções de algumas revistas que possuem outras formatações, outros tipos de referência, como, por exemplo, a referência Vancouver. E a BNT é aquilo que a gente está acostumado, né? A formatação. Ela fala tanto de como fazer suas referências, quanto no formato mais técnico, assim, do seu artigo. Como, por exemplo, as margens, espaçamento, fonte, tamanho da fonte, por aí vai. Os sites Cielo e PubMed disponibilizam uma ferramenta para pegar automaticamente essa referência, essa citação na formatação que você preferir, tanto a BNT, quanto Vancouver, quanto ABA, né? Daí é só você procurar lá na página do artigo que você está estudando e vai ter uma opçãozinha lá de reference ou how to cite this article, e aí é só você clicar e pegar diretamente a referência do artigo que você está vendo. É muito bacana e que poupa um tempo legal. E ainda seguindo nessa parte das citações e referências, vocês já devem ter visto o famoso et al, né? Entre os parênteses de vários textos no final de cada parágrafo. O que é esse et al, né? É simplesmente uma citação ou menção de um texto que tem a autoria de mais de 3 pessoas. Então, é um artigo que, digamos que tenha 4 ou 5 autores, e para você não escrever o sobrenome ou o nome inteiro desses 5, você pode colocar o do primeiro autor, seguido de et al. Ponto, vírgula, o ano de publicação do artigo. Que aí fica muito mais fácil e não fica tão poluído assim o parágrafo, né? De vários nomes. Então, chegando agora na parte final, galera, depois de tudo isso, eu coloquei essa tabelinha que eu achei muito bacana, que resume basicamente o importante da iniciação no mundo da ciência, no quesito de projeto de pesquisa. Então, aqui está os 5 passos fundamentais que vocês precisam ter em mente, que precisa passar. Eu não vou repetir porque vocês já viram bastante isso ao longo dessa palestrinha, para não ficar tão grande e para a gente almoçar. Daqui a pouco tem aula, né? Mas é isso. Tem a introdução, revisão de literatura em todos os tipos de projeto, as perguntas de pesquisa, que são aquelas que eu deixei listadas para vocês, metodologia e os resultados esperados e a discussão e conclusão. Tudo entra nesse balaio todo, tá bom? Gostaria de agradecer por vocês terem ficado até aqui. Espero que vocês aproveitem essa semaninha que a gente organizou. Amanhã tem de novo, terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? Abordando vários outros aspectos mais aprofundados e que vai fazer a diferença na hora para vocês. São mais práticos, são ferramentas que vocês vão utilizar para poder escrever um trabalho científico mais fácil, mais organizado e saber como que funcionam as coisas. E ser o Zika das galáxias dos projetos científicos, tá bom? Qualquer coisa é só entrar em contato qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Vocês têm meu número, mas se não tiver, é só procurar lá nos grupos de WhatsApp que eu respondo. O Gabriel responde também qualquer dúvida. Se quiserem fazer mais trabalhos científicos, entra na NUPEC. E é isso. Esperando vocês nas próximas reuniões e nas próximas palestrinhas. Muito obrigado e tchau.